você percebe que a sua vida está cheia de desafios e que você não consegue avançar? Pois nesse vídeo eu vou te falar as verdades brutais que você precisa saber para que a sua vida possa fluir da melhor forma possível. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou neuromarketer e eu espero que essas dicas te ajudem. Vamos lá? Bom, eu anotei aqui algumas questões, né? Porque acontece na nossa vida muitas coisas. A gente às vezes não consegue, de repente, ter aquele trabalho do nosso sonho, ou ter aquele negócio, atingir, por exemplo, o objetivo daquele estudo que a gente tanto desejava, né? E que a gente vê que cada vez mais fica para trás por determinadas situações que vão acontecendo na nossa vida. Isso é natural, isso aconteceu já muitas vezes comigo, provavelmente acontece com você se você está vendo esse vídeo, acontece com as nossas amigas, amigos, né? Independente do gênero. Apesar assim, de eu ter pensado esse vídeo para as mulheres, mas isso serve para qualquer pessoa, né? Então, assim, eu anotei até aqui algumas coisas que eu julgo muito importante. Vamos lá. A primeira verdade que eu gostaria de falar, né? Tome controle da sua vida. Muitas mulheres, muitas pessoas, né? Porque hoje em dia você tem muitas mulheres que estão trabalhando e os homens acabam também ficando em casa, não conseguindo de repente ter aquele trabalho. Mas eu vou direcionar aqui nesse momento para a mulher, né? As mulheres precisam aprender a não depender dos seus parceiros. Por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca a sua dependência numa pessoa, né, seja o seu parceiro ou sua parceira, né? Isso eu estou falando para as mulheres, mas pode ser os homens também, ter seus parceiros ou suas parceiras. Quando você depende de uma pessoa, as pessoas são complexas. Quando você entra de repente num casamento, ou você entra num noivado, ou você de repente, sei lá, você entra num trabalho que às vezes você fala assim, essa pessoa é minha amiga, ela vai me manter, e de repente as coisas desandam, né? De repente você perde seu marido, ou você separa, ou ele morre, ou, né, mais drasticamente falando, ou, por exemplo, você desfaz um noivado, você desfaz um namoro, e você colocou toda a sua confiança naquele seu parceiro, né? Ou quando vamos supor, se você tem um amigo que te arrumou um trabalho e de repente vocês têm ele tem um negócio, né? E de repente você de repente briga com essa pessoa e ele acaba te mandando embora. Então assim, quando a gente depende de pessoas, às vezes ou uma pessoa te trai, né? A confiança, às vezes você confia tanto numa pessoa que ela vai te ajudar, a alavancar o seu negócio, ou vai te ajudar a alavancar a sua carreira, e de repente a pessoa só te usa. Eu já passei muito por isso, né? Várias vezes por isso, inúmeras vezes. E cada vez a gente aprende, a gente dá abertura, mas cada vez a gente aprende que a gente não pode confiar tanto assim, que a gente não pode deixar a outra pessoa tomar o controle da nossa vida. Quando a gente toma o controle da nossa vida, a gente não deixa que o outro tome esse controle, automaticamente, se a gente falhar, a gente se perde porque a gente falhou, não porque o outro falhou. Se você tem de repente um objetivo e você acredita em você, e você vai, e você faz, e você não se decepciona, é claro que as dificuldades vão acontecer, mas você não vai se deixar na mão, a não ser que você se auto-sabote, né? Às vezes a gente se auto-sabota muito, mas é muito mais fácil você depender de você e não errar, e não se perder no caminho do sucesso, do que você confiar em outra pessoa, né? Eu até, esses tempos atrás, eu até fiz um outro vídeo, que está em algum lugar das minhas redes sociais, não sei se está no meu Instagram, que eu falava justamente, né? Quando você depende de uma muleta, de repente você pode tropeçar com essa muleta, de repente ela pode quebrar, de repente você pode colocar ela num buraco, né? Enfim, cair num buraco e você cair. Então a gente tem que pensar que qualquer pessoa que está à nossa volta, independente de ser um marido, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um chefe, um parceiro de negócio, quando a gente coloca a esperança nessa pessoa, coloca todo o apoio nessa pessoa, a gente vai cair. Uma hora ou outra. Pode ser que não, pode ser que a gente não
caia, mas pode ser que essa pessoa não esteja mais na nossa vida futuramente e a gente pode ter assim, uma surpresa ingrata ao longo do nosso caminho, né? Então isso é muito importante. A dica que eu dou, né, prática, é investir em se conhecer e desenvolver as suas habilidades, né? Quando você, por exemplo, desenvolve a sua habilidade, você começa a criar força, você cria ânimo, você acredita em si, você cria uma força que ela tá lá dentro de você, mas você consegue simplesmente ir vencendo obstáculo por obstáculo, você consegue fazer a sua vida, né? Criar o seu caminho quando você tem habilidades. E isso é muito importante, a gente ter habilidade. Eu fui professora, né? Eu sou ainda professora de música, apesar de trabalhar com marketing e ter outros negócios, mas eu sou há 40 anos professora. Eu comecei com 8 anos, eu tenho 48 anos atualmente, e eu comecei como professora de violão na minha cidade, que eu moro ainda, e foram 40 anos dando aula, até hoje, né? Esse ano faz 40 anos que eu dou aula, só que eu também trabalhava, né, dessa época com a minha mãe. A minha mãe vendia calçados batendo de porta em porta. A minha mãe vendia vasos, vendia alguns itens que um primo meu, que ele já é falecido, ele trazia da cidade dele, e a minha mãe vendia, né, de porta em porta. E eu tinha que ir com ela, porque eu era criança, minha mãe precisava sair, meu pai trabalhava, não tinha com quem deixar, e eu ia. Ia junto com meu irmão, que era o meu irmão o do meio, né? Não é o mais novo, eu tenho mais 2 irmãos. E o irmão que é 2 anos mais novo que eu, ele ia junto também. E eu aprendi, nessas andanças com a minha mãe, a vender. É uma habilidade que todo mundo devia aprender, que eu vou falar depois, mas porque a gente está se vendendo o tempo todo, né? Ou se você é marketer, que nem no caso, se você é um médico, se você está vendendo alguma coisa, você está vendendo o seu conhecimento para você trabalhar, se você é contratado numa empresa, você tem que vender o seu trabalho, né? Então, assim, essa questão do conhecimento da venda, ela é muito importante. E eu aprendi a ter essa habilidade desde pequena. É claro que assim, a gente tem que trabalhar muito isso, eu acho que a vida inteira a gente aprende, principalmente a área de vendas, né? Porque as pessoas, apesar da gente entender as questões psicológicas, né? Como é feito o ser humano, de onde vem, né? Que essa parte entra a neurociência e o conhecimento, né? Da psicologia do consumo, mas a gente está sempre assim, a humanidade está sempre em constante mudança, né? As pessoas estão mudando e a gente tem que mudar junto. E essas questões da venda, a gente tem que sempre estar estudando e tendo conhecimento através de outras pessoas. Então, essa é uma dica que eu dou. Ter habilidades, a venda é uma excelente habilidade. Eu acho que todo mundo tinha que saber, a questão de se comunicar também. Quem não se... Tem aquele ditado que minha avó falava, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? Então, isso é muito importante. Saber investir, desenvolver habilidades e várias habilidades, né? Não ficar só preso numa situação, leia, procure conhecimentos, porque isso é o que dá a diferença hoje no mercado de trabalho. Bom, aí a outra coisa que eu coloquei seu humor não deve guiar as suas decisões. A gente tem medo, a gente tem raiva, às vezes a gente está muito alegre, todo eufórico, mas tem momentos que a gente está na deprê e a gente não pode mirar as nossas escolhas baseadas no nosso humor. Então hoje eu estou mal-humorada, eu vou meter o pé na jaca. Não, gente. Tem que analisar, por exemplo, o nosso cérebro, ele é programado para sobreviver. Ele não é programado para a gente fazer coisas que vão fazer com que a gente tenha sucesso. Então a gente tem que sobreviver. Então, por exemplo, a gente não tem nosso cérebro não foi programado para a gente prosperar. O nosso cérebro foi programado para sobrevivência. E essa questão de você querer viver
confortavelmente, a gente ficar na nossa zona de conforto, porque o ser humano gosta de ficar na zona de conforto, ele não gosta de desafio, ele gosta de ficar sentado esperando as coisas acontecer. Se isso, até pela questão da nossa evolução, né? Você tem que correr do perigo, você tem que se sobreviver. Então o ser humano em si acaba procurando a sua zona de conforto. E aí, uma coisa que é muito importante, sair dessa zona de conforto. Pensar assim, não, peraí, eu tô com medo, eu tô nervosa, eu tô irritada com a situação, as coisas não estão dando certo, tô desanimada, mas peraí, eu não posso deixar esse desânimo, esse medo tomar conta da minha vida. Isso é uma coisa que é importantíssima para você conseguir seguir em qualquer negócio. Se você fica com medo, você não sai da cama. Então, você tem que ter o quê? Seguir um plano, tá? Essa é uma dica que eu dou para essa situação quando o seu humor está guiando a sua decisão. Segue um plano. Por exemplo, mesmo quando você não estiver motivado, segue esse plano. Fala assim, o que eu quero fazer a curto, a médio e a longo prazo. Esse plano não precisa ser um plano só. Você pode fazer um plano a curto prazo. Aqui eu vou ler tantos livros, vou fazer tantos vídeos. Aqui, esse dinheiro que eu ganhar, eu vou vendendo meus produtos, sei lá, eu vou investir em tal coisa. E a longo prazo eu vou vou criar uma grande empresa, ou eu vou criar um grande negócio, eu vou fazer tal coisa. Isso é o longo prazo. Então você tem que ter sempre um plano, seguir um plano, porque só o plano, se você tiver um plano firme, ele vai fazer com que você não fique parado, estagnado, porque você tem que seguir, você vai colocar uma meta na sua vida. E essa meta, como eu falei, a curto, a médio, a longo prazo, é importante que você tenha sempre em mente, tá? Aquela questão, por exemplo, quando eu vendia, né, com a minha mãe, sapato na rua, eu odiava ficar, né, naquele calor. A gente vendia sapato e nas ruas, né, dos bairros próximos, porque assim, os sapatos, eles não eram sapatos assim, dessas marcas, eram sapatos, não sei se vocês lembram, de pano, que eram vendidos, tinha as alpargatas, né, não sei como chamavam, alpargatas, sei lá, tinha um nome lá. E a gente vendia esses sapatos, era jeans, tinha de várias cores, né? Tinha aquelas botinhas de tecido, e a gente tinha que ir para bairro normalmente vender, né? Porque no centro tinha as lojas muito famosas, até que na época aqui tinha uma loja que era muito famosa, que o dono ele tinha muito bom gosto. Então a gente tinha que vender nos arredores da cidade. E não era asfaltada, as ruas não eram asfaltadas, como tem algumas que até hoje não são, mas é uma cidade de porte, não é uma cidade grande, né? E eu tinha que ficar comendo aquela poeira, com aquele saco nas costas, junto com a minha mãe, porque a gente tinha que ir, eu também tinha dó da minha mãe de ir sozinha, e a gente fazia companhia e eu tinha que fazer essas vendas. E uma coisa que eu sempre pensava, né? Eu não quero acabar assim, eu quero estudar. E aí eu fiz faculdades, e aí não só a questão de faculdade, para quem não quer saber de faculdade, né? Que quer desenvolver um negócio, porque não é todo mundo que gosta de faculdade, eu também fui estudar por conta. Então eu fui estudar, fui comprar livros, eu tenho os livros aqui, eu tenho outros livros aqui pela casa toda, né? Pelo escritório todo nós temos os livros, e esse foi todo um diferencial, porque eu entendi que naquele momento eu precisava daquilo para poder ajudar minha mãe, e aquilo ia, mesmo assim sendo pequena e dando aula também, eu entendia que aprender a lidar com pessoas ia ser importante para mim futuramente. Eu já tinha essa consciência quando era pequena, e isso fez toda a diferença para mim hoje como pessoa, né? Como pessoa na minha profissão. Então essa é uma dica que eu dou assim para vocês. Planos, siga planos,
as habilidades, como eu falei anteriormente. Bom, e invista nas suas habilidades, né? Não apenas em ganhar dinheiro. Quando a gente investe em nossa habilidade, nas nossas habilidades, nós temos um crescimento mais rápido de conhecimento, né? Nessas habilidades. Elas vão crescer mais rápido que o dinheiro. E com o tempo, através dessas habilidades que nós vamos adquirindo, nós vamos adquirindo outras habilidades. E esse rol de conhecimento, ele acaba gerando dinheiro. A gente acaba conseguindo, porque quando você tem, por exemplo, uma habilidade em vender, uma habilidade com um determinado negócio, uma habilidade, por exemplo, de, sei lá, fazer copy, uma habilidade de lidar com pessoas, de entender a questão psicológica das pessoas, né, para inclusive vender, você saber, dependendo das ferramentas que você usa, e sempre, como eu sempre falo, trabalhando com ética, né, a ética tem que estar sempre em primeiro lugar em tudo. Você vai, com o tempo você vai ter a sua liberdade, né? Então eu até falei aqui, ó, as habilidades que você aprende hoje vão te garantir liberdade amanhã. Isso é outro ponto que é importantíssimo para você ter sucesso e para você ganhar dinheiro. É você primeiro investir nas suas habilidades, você adquirir conhecimentos. Quantas pessoas, né? Você pega, por exemplo, empresários, economistas que ficam anos estudando e depois eles vão tendo produtos na internet e acabam virando infoprodutores, mas, por exemplo, na área do marketing você tem que estudar muito. Hoje em dia se fala muito assim, eu trabalho com marketing, mas as pessoas não têm noção de quanto você tem que estudar, você tem que ler literatura. Aí a pessoa fala assim, mas por que você lê literatura? Você tem que ter conhecimento. Se você não lê, é que nem um psicólogo, se o psicólogo não lê, não estuda, ele não sai do lugar. Então, assim, tudo a gente tem que ter conhecimento, né? Então, assim, sempre o quê? Sempre investir nas suas habilidades. E só assim, se a gente investir, por exemplo, na nossa habilidade, esse tempo atrás eu terminei uma faculdade de Relações Internacionais. Aí todo mundo falou assim, nossa Rita, você está fazendo Relações Internacionais, por quê, né? Conhecimento, gente. Se você trabalha com marketing, você não tem... Olha só a quantidade de conhecimento que você tem no curso de Relações Internacionais, né? Ou estudando coisas ligadas. Hoje em dia tudo está interligado, né? Mundialmente. Então você tem que ter conhecimento de políticas, você tem que ter conhecimento de economia, você tem que ter conhecimento de história, você tem que ter conhecimento de tudo. Então, invista em suas habilidades, tá? Independente do que você quer fazer. Invista em conhecimento, invista em venda. Sou médico. Tem que vender o peixe, sim, gente. Tem que vender o peixe. Hoje em dia tem um monte de médico por aí. Se você não souber vender a sua habilidade de médico, vender você como médico, eu sou um médico, eu sou um excelente médico, você não vai sair do lugar, entendeu? Então, assim, tem que ter essa visão. Bom, aí respeite a si mesmo e não aceite menos do que você merece. Aí eu falo também para as mulheres, né? Quantas vezes você se relaciona com um sapo, em vez de se relacionar com um príncipe? Porque assim, quando o homem ele é príncipe para uma pessoa, ele é sapo para outra. Quantas vezes você se relaciona com sapos? Pessoas que te desmerecem. Quantas vezes, agora para todo mundo, quantas vezes você se relaciona com amizades que não estão nem aí para você? Que é só você é um amigo. Quantas vezes você fica atrás de gente que não torce por você, que muito pelo contrário, fala por você pelas costas, que não te apoia, que não curte nada seu, que não compra nada seu, que não vai fazer nada para te auxiliar, para te apoiar. Quantas vezes você faz isso? Isso é uma pergunta que todo mundo passa por isso, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa vai nos apoiar, e você vai ver com o tempo que ela não vai te apoiar coisa nenhuma, e você fica perdendo seu tempo, se desvalorizando, aceitando menos do que você merece. Então, assim, isso atrapalha qualquer
situação, seja a vida profissional, seja a vida pessoal, tá? Você atrai o que você é. Tá? Se você quer uma vida melhor, primeiro você tem que se tornar uma versão melhor de você. Aí depois você vai encontrar pessoas que vibram na mesma, no mesmo, que estão na mesma vibração que você, que estão vibrando aqui alto. Se você estiver lá embaixo, você não se valorizar, você só vai atrair pessoas, negócios, parcerias de negócio, de pessoas que estão abaixo, pessoas que vão te desmerecer, que não vão te dar valor, porque você não se valorizou. Então, essa é uma questão muito, muito, muito importante e que vai fazer todo o diferencial. Quando você se relaciona com pessoas que não te dão valor, você se sente desvalorizado, você se sente a pior o último, como diz o outro, pior dos seres humanos da face da Terra, entendeu? E não, gente, tem que trabalhar essa autoestima, tem que trabalhar, tem que focar em si, tem que enxergar o valor. Isso é o que faz a diferença da gente ter sucesso na vida. Bom, uma dica que eu dou: tenha padrões altos para si mesma e para as pessoas que entram na sua vida. Não aceite qualquer pessoa na sua vida. Não aceite qualquer amizade. Não aceite qualquer relacionamento. Só porque a pessoa é legal. Ela pode ser legal às vezes com outra pessoa, mas está sendo puta narcisista com você. Não faça isso. Né? Às vezes ela é uma excelente pessoa para quem ela tem interesse. Mas para você ela pisa, ela não te dá valor. Olha isso é muito importante você verificar. Veja as ações, não as palavras. Veja as ações, não as palavras dos seus amigos. Veja as ações e não as palavras das pessoas que você se relaciona. Isso é muito importante para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para você como ser humano. Ok? Bom, eu não preciso, na questão, por exemplo, de exemplo pessoal, que eu coloquei aqui como dica, né? Exemplo pessoal. Bom, eu tive um monte de exemplo pessoal. Eu tive em cada namorado porcaria, eu tive cada parceria de trabalho porcaria, eu trabalhei para cada gente nada a ver. Eu tive cada amizade que queria se eu virasse as costas, me esfaqueava pelas costas, entendeu? Mas eu aprendi. A gente tem que, aquela palavra, né? Que às vezes eu não gosto muito, mas que é necessário ressignificar. Eu ressignifiquei, fui ressignificando e hoje eu analiso muito bem quem entra e quem sai da minha vida. Hoje eu analiso muito bem. Então, seja essa pessoa, analise, veja quem é a pessoa que você está colocando, veja as pessoas que estão à sua volta, veja as pessoas que estão sentando à sua mesa para comer com você. Veja as pessoas que estão sentando do seu lado nos lugares. Veja as pessoas que você compartilha a sua vida. Veja se isso vale a pena. Tá? Veja isso, porque se você estiver compartilhando sua vida com gente que não merece, com gente que não presta, ou com pessoas que não, às vezes são pessoas boas, mas que não tem interesse nenhum na sua vitória, para que você vai continuar? Tá? Dica. Bom, uma coisa importante é uma palavra que eu amo e que ela nunca fez tanto sentido na minha vida como tem feito de uns tempos para cá, é a palavra solitude. A palavra solitude, essa palavra linda, que é você aprender a ficar com você. Você entender que você não precisa de ninguém à sua volta. É claro que assim, a gente precisa viver em comunidade. Com certeza, a gente precisa ter pessoas que a gente conviva. É legal isso, entendeu? Essa troca de experiência. Mas se você não conseguir ficar com você mesma, com você mesmo, você nunca vai ser feliz. Porque você vai estar sempre dependendo de uma pessoa. Você vai estar sempre dependendo de alguém estar do seu lado. E isso não é legal para ninguém.
Você aprender a ficar sozinha é a melhor coisa, porque se amanhã ou depois você não tiver ninguém, ok, você continua a sua vida, tá? Essa habilidade de você ficar confortável consigo mesma, ela faz toda a diferença na hora de você encontrar relacionamentos e amizades. Porque se você não está desesperado, se você não está desesperada, desesperado em ter amizades, em ter um relacionamento, você consegue analisar melhor quem entra e quem sai da sua vida, tá? Você consegue analisar melhor as pessoas que têm que realmente não estar, e você analisa melhor quem tem de estar. Pessoas que queiram também, como você, seguir, ter sucesso, conseguir coisas, atingir objetivos. Você não consegue. Tem pessoas que falam assim para mim, Rita, os opostos se atraem. Não acho. Eu acho que os iguais se atraem, os opostos se repelem. Aí eu vou contrariar um pouco essa ideia que todo mundo coloca. Quando você tem o mesmo caminho, você tem uma pessoa que ela também tem a visão que você tem. Eu quero trabalhar, eu quero conseguir isso, eu quero atingir isso. É muito mais fácil do que você ficar brigando batendo em ponta de faca. Você ficar brigando com pessoas que de repente não tem a visão. Vamos supor, eu quero estudar, eu quero conseguir ter sucesso na minha carreira. Aí tem aquela pessoa que fica dentro de casa só dormindo, assistindo Netflix, nada contra, tá? Mas aquela pessoa que não quer saber de nada, que não tem interesse de lutar na vida, onde que nós vamos parar? Você vai acabar, o que vai acontecer? Você vai acabar, sabe aquela história da maçã, que quando ela está no cesto ela estraga tudo, uma maçã podre estraga o resto? É mais ou menos isso, você vai acabar se colocando nesse lugar de desânimo, como aquela pessoa está. Porque a pessoa vai tender a te baixar a energia e você vai ficar completamente sem interesse de ter nada na sua vida. Aquela pessoa, com certeza, ela vai te contaminar. Ela vai te contaminar com o desânimo dela, vai te contaminar com a falta de vontade dela. Daqui a pouco você vai estar lá, sentado no sofá, assistindo Netflix, olhando para a parede, batendo a cabeça na parede, sem ter nada na tua vida, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que tirar um tempo para si, investir em autoconhecimento e aprender a ser sua melhor companhia. Nada como a gente se autoconhecer. Você entender quem você é no mundo, você entender qual é a sua vontade, onde você quer chegar. Você ter um plano, lembra que eu falei do plano? Você ter um plano, entendeu? E seguir a sua vida da melhor forma possível com pessoas que tenham a mesma visão que você tem. Porque se você seguir com uma pessoa que não tem a mesma visão que você tem, você vai morrer na praia. Eu tive muitas experiências de amizades, principalmente nos meus 20 anos, que bebiam, amigas que passavam em casa e falavam vamos dar uma volta. Ficava com o carro para lá e para cá, girando, né? A gente tem um lugar aqui que a gente chama de lago, que é onde tudo acontece, que as pessoas ficam tudo separadas no carro. Então a gente saía para paquerar, ficava, né? E você perde um tempo lascado nisso, né? Eu falo assim, meu Deus, ainda bem que eu fiquei mais velha, né? E com essa minha idade, eu acredito que eu dei uma melhoradinha na sabedoria, né? Porque eu olho para trás, assim, na minha época de adolescência, né? Na minha época mais jovem, eu falo assim, nossa, quanto tempo eu perdi. Com amizades que às vezes ficavam bebendo, e às vezes a gente acabava bebendo junto, né? Quase todos os jovens passam por isso, né? Não vou falar todos, porque generalizar tem pessoas que, né, às vezes, né, nunca passaram por isso, sempre estudaram, mas eu falo assim que eu ainda tive sorte de conseguir estudar, mesmo tendo as amizades que eu tinha na época. E eu falo que essas amizades foram para eu crescer, pessoas que eu não desejo mal, que Deus abençoe. Tem pessoas que realmente não conseguiram, se tornaram um fracasso, outras conseguiram, né, tiveram casamentos bons, né, casamentos miraram em casar com pessoas que tinham uma situação econômica melhor e conseguiram o que elas queriam, mas que não era o meu intuito, né, na minha vida, que sempre foi
ter o meu próprio negócio, ter os meus próprios negócios, né? Ter a minha vida independente. E quando você tem esse pensamento, você acaba encontrando pessoas e se relacionando com uma pessoa que ela vai querer andar como você, vai querer caminhar como você, ela vai querer também adquirir coisas, ela vai querer adquirir negócios, conhecimentos, e ela vai se falar igual, vai falar a sua língua, não o contrário. Como quando a gente fica perdido, né? A gente não sabe quem a gente não sabe ficar sozinho, então a gente acaba andando com qualquer pessoa e a gente acaba vivendo de qualquer jeito, e muitas pessoas entram nas drogas. Eu, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa, eu nunca entrei nas drogas, e eu agradeço muito a Deus por ter meu pai e minha mãe, que sempre me instruíram, né? Mas eu poderia ser uma dessas pessoas que estaria talvez aí, nem estaria mais, né? Se eu tivesse seguido, às vezes, algumas amizades que eu tive no passado. Mas eu falo assim, gente, tome muito cuidado com isso, né? Tenha planos na sua vida, aprenda a ser sozinho, traga pessoas, se valorize, traga pessoas que realmente valham a pena na sua vida, para que você tenha uma vida próspera, você tenha uma vida cheia de oportunidades, que você tenha uma vida com pessoas que pensem como você pensa, relacionamentos saudáveis. É isso que eu falo para vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão precisando, que você pudesse curtir, comentar aqui, me seguir nas redes sociais, e se você não gostar do destino do seu barco, mude a direção da vela. Um forte abraço.